Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui no nosso canal. E vamos trabalhar hoje a independência do Brasil. Mas antes da gente iniciar o nosso tema, eu gostaria de pedir para vocês um favor. Inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Como vocês podem observar, hoje vamos trabalhar a independência do Brasil. E para a gente começar, nós vamos trabalhar aqui dois temas importantes que antecedem a independência do Brasil. Ainda no século XVIII, acontece a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Dois eventos importantes que influenciam na independência do Brasil em 1822. Vamos aqui analisar aqui alguns pontos importantes em relação a esses eventos, tá bom? Vem comigo. Então vamos lá. A Conjuração Mineira, ela vai acontecer na capitania de Minas Gerais, tá? Isso porque os donos de minas daquela época viviam em crise por causa da escassez do ouro. Eles eram obrigados a pagar o imposto conhecido como quinto, que inclusive estava atrasado pela escassez do ouro. E para cobrar esses impostos atrasados, o que a coroa portuguesa fez? Tentou colocar em prática o que nós chamamos de derrama, que são a cobrança desse imposto, o quinto, que estava atrasado. E por que a coroa portuguesa desejava cobrar esses impostos atrasados? Ainda no século XVIII, Lisboa acabou sendo afetada por um grande terremoto e precisou ser reconstruída. Mais da metade da cidade foi devastada por esse terremoto. Então o Marquês de Pombal, ele resolveu apertar o cerco em relação à colônia brasileira, principalmente cobrando esses impostos atrasados sobre o ouro. Então, para repor os gastos com a reconstrução de Lisboa, foi-se implantada a derrama. Mas o que acontece que faz com que a elite mineira se revolte contra o pagamento desse imposto atrasado, que se revolte com a coroa portuguesa? Bom, vamos analisar aqui dois eventos importantes. Primeiro, por ser uma sociedade formada por elites, mesmo que em sua maioria fossem negros, os filhos desses membros da elite acabaram ali tendo a possibilidade de ir estudar na Europa e acabaram também entrando em contato com as ideias iluministas. Portanto, foram influenciados pelos iluministas. E ao retornarem para o Brasil, começaram ali a colocar e a divulgar essas ideias. Outro evento importante que vai acontecer em 1776, que também foi influenciado pelas ideias iluministas, você tem ali a independência das 13 colônias, né, e a formação dos Estados Unidos. O que esses dois eventos têm em comum com a Conjuração Mineira? Primeiro, porque a base desses eventos vai ser a implantação de uma república. Então, podemos afirmar que a Conjuração Mineira tinha como objetivo principal implantar no Brasil uma república. Só que aqui eu quero abrir um parênteses, tá, pessoal? Não é porque a ideia republicana se estende na elite mineira, tá, significa que esse projeto vai ser um projeto que se estenderia às outras províncias, às outras regiões do Brasil. Não. A ideia de implantar uma república era exclusiva na capitania das Minas Gerais, tá bom? Então não era um projeto nacional, digamos assim. Outro motivo, então, para a Conjuração Mineira acontecer, tá bom? Vai ser justamente a ideia da construção de heróis nacionais, que a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente, tá bom? Mas antes da gente analisar esse ponto,
vamos entender aqui outras coisas que envolvem a Conjuração Mineira. Bom, a primeira delas é a questão escravista. O que tem a ver essa questão escravista? Primeiro, por ser liderada ali por membros da elite, e muitos desses membros eram donos de escravos, obviamente que você vai ter ali a questão escravista ficando de fora. Portanto, ao mesmo tempo que você tem a implantação de uma república como objetivo, você vê ali a escravidão sendo mantida, mesmo que a Conjuração Mineira chegasse a acontecer em vias de fato. Em 1788, então, o governador da província de Minas Gerais convoca esses membros para o pagamento do quinto atrasado e quando seria implantada a derrama. Como eu disse, a derrama ela seria colocada em prática à medida em que, a Conjuração Mineira seria colocada em prática à medida em que o governo de Minas passasse a cobrar esses impostos atrasados. Mas antes de acontecer tudo isso, surgiu ali Joaquim Silvério dos Reis, um membro da elite que participou do processo de implantação, de construção da conjuração, e ele aceitou delatar os seus colegas em troca do perdão de suas dívidas. Esse episódio nós conhecemos como Devassa. E de fato, Joaquim Silvério dos Reis teve suas dívidas perdoadas e os outros membros, cerca de 34 pessoas, foram julgadas. 11 foram condenadas à morte. Porém, apenas uma pessoa foi executada, que foi ali o Tiradentes. E aí então, após a morte do Tiradentes, que segundo os historiadores afirmam, tomou para si a liderança da conjuração, para que os ideais revolucionários continuassem nas outras lideranças, vai então surgir aí o mito do herói nacional, tá bom? Então, alguns foram condenados à morte, porém apenas um foi executado e, enquanto isso, outros foram exilados do país. E diga-se de passagem, pessoal, que à medida em que essas pessoas revoltosas fossem condenadas, existia uma lei chamada Lei de Lesa Majestade. Caso a pessoa fosse condenada por essa lei, a pena maior seria a morte. Por isso o Tiradentes ele acabou sendo executado. Mas Tiradentes, mito ou herói? Vamos ver o que a gente consegue encontrar sobre esses fatos. Depois da proclamação da República do Brasil em 1889, Tiradentes ele acaba sendo elevado à condição de herói. Olha só que interessante, pessoal, tá? Quase 100 anos depois, Tiradentes ele acaba sendo considerado o herói da proclamação da República. Isso porque a Conjuração Mineira ela tinha os ideais republicanos. Mas ele é um herói de verdade? Segundo a história, olha só, Tiradentes era dono de escravos, Tiradentes era dono de Minas, Tiradentes era um membro da elite, portanto, era a favor da manutenção da escravidão. Podemos considerar como herói? E aí fica ao seu critério analisar esses fatos, tá bom? Os republicanos viram em Tiradentes um personagem para representar a luta do Brasil contra a opressão colonial portuguesa. Reforço, pessoal, não é porque você tem ali os membros da elite mineira se revoltando com a coroa portuguesa, isso significa que eles estavam ali lutando, por todos aqueles brasileiros, por toda aquela sociedade brasileira que também estava ali oprimida pela coroa portuguesa. Não, eles estavam ali atendendo aos seus próprios interesses. E qual eram os seus interesses? Não perder as suas propriedades com a implantação da derrama, porque a derrama era isso. A derrama seria cobrado
com a coroa portuguesa pegando para si os bens dos donos de minas, caso eles não tivessem o ouro para pagar os impostos atrasados. Então, obviamente que eles estavam ali atendendo seus interesses pessoais, tá bom? A conjuração mineira também vai significar de fato um conflito entre interesses econômicos da colônia, do reino e em si um movimento social. Por quê? Vamos analisar aqui alguns pontos interessantes, tá? Interesses econômicos da colônia. Obviamente que se a derrama fosse colocada em prática, isso abalaria a economia local, principalmente a economia ali da região das Minas, que era a mais promissora até então. A economia do reino também seria abalada, porque a gente sabe que grande parte do ouro extraído da região das Minas não ficou em Portugal, foi para a Inglaterra, tá? E isso porque a conjuração mineira também não apresentou em si, de fato, ser um movimento nacional. Como eu já afirmei, era um movimento ali específico para que implantasse uma república na região das Minas. Ok? Vamos para mais um evento que acontece no Brasil e que vai influenciar diretamente a independência brasileira. Esse evento a gente chama de Conjuração Baiana, também conhecida como Inconfidência Mineira, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que acontece em 1798. Vamos aqui então entender por que esse evento vai acontecer, por que essa revolta vai acontecer. Primeira coisa que a gente tem que entender é quem participava dessa revolta. Mulatos, escravos, ex-escravos, homens brancos, pobres, alfaiates, pedreiros e soldados. Pessoas humildes, pessoas da camada mais popular da sociedade. E aqui a gente pode fazer uma comparação com a Conjuração Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira tinha como principais membros pessoas da elite, a Conjuração Baiana ela tem as pessoas mais pobres, as pessoas que viviam na miséria, que viviam na exclusão, que acabavam passando, né, por preconceitos. Essa revolta ela tem sim um caráter social, diferente da Conjuração Mineira. Ela vai defender o fim da escravidão, vai defender o fim da república e o fim do preconceito e vai defender, né, a implantação da república. E como vocês podem observar, assim como a Inconfidência Mineira vai ser influenciada pelas ideias iluministas, a Conjuração Baiana ela também vai ser influenciada pelas ideias iluministas, mas dentro de um contexto que envolve a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela acontece com um lema, e esse lema traz em si as palavras liberdade, igualdade e fraternidade. O principal líder dessa revolução vai ser Cipriano Barata, acompanhado de Agostinho Gomes. E por que que eles se revoltaram? Por que que eles passaram a exigir mudanças na sociedade baiana? Primeiro, eles vão passar a exigir a proclamação de uma república nos moldes jacobinos. Aqui mais um adendo que eu faço para vocês. Mais uma revolta popular que queria implantar um projeto republicano regional, que também não se estende a um projeto nacional. Os baianos eles também vão passar a exigir ali mudanças no sistema tributário. Isso porque a sociedade baiana do século XVIII era uma sociedade muito pobre, formada por grande maioria de negros, escravos, mulatos, pessoas pobres. E quando você tem um sistema tributário muito alto, significa que os preços dos produtos são caros, dificultando o acesso das pessoas mais pobres. E essas pessoas passavam necessidade, passavam fome, viviam na miséria. Eles vão passar também a exigir ali o aumento dos soldos, né, militares, que era o mais reconhecimento para os soldados, que
principalmente baianos. Eles vão passar também a exigir maior liberdade de comércio e maior representação popular. Isso porque você tem um Brasil que vivia ali no modelo econômico do exclusivismo colonial, que impossibilitava o desenvolvimento das regiões, haja vista que por causa do pacto colonial grande parte das riquezas acabava indo para a coroa, e pelo fato da sociedade baiana ser formada em grande maioria por negros, você tem ali apenas as pessoas brancas, ricas, né, podendo participar do processo político. Então, quando você passa a exigir maior representação popular, isso significa que você tem ali a possibilidade de colocar negros, mulatos, ex-escravos e pessoas pobres com o direito de participar desse processo político. E o que vai acontecer com esses revoltosos? Tá? Qual vai ser o desfecho dessa revolta? Bom, com base em denúncias de alguns participantes, tá, que foram presos, muitas pessoas foram condenadas e esquartejadas, assim como aconteceu com Tiradentes, na qual ele foi preso, esquartejado e teve suas partes do corpo expostas em praça pública. Os revoltosos da Conjuração Baiana também foram condenados à mesma pena. Isso porque, já disse, havia uma lei chamada Lei de Lesa Majestade, na qual a maior condenação era a morte, e após ser executado, as suas partes dos corpos eram expostas em praça pública para que servisse de exemplo aos demais da sociedade. E assim tinha como tentativa diminuir a revolta com a coroa. Ok? Próxima aula a gente volta. A gente vai trabalhar aí mais um tema que envolve o Brasil antes da independência, ou eventos que contribuíram para a independência do Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo.